A gente continua nessa análise sobre essas mudanças nos ministérios, na esplanada dos ministérios, com Sidney Rezende e Caio Junqueira. Caio, começo com você hoje, boa noite. Para falar um pouco dessa mudança na Casa Civil, acho que a gente já ouviu o Cássio Zeyman falar que a Casa Civil é o coração do governo, mas destaca um pouco mais sobre a importância desse posto. Saber negociar é tudo ali na Casa Civil, né? Isso, Márcio. Boa noite, Sidney. Boa noite a todos. Márcio, a Casa Civil ela é o coração do governo, não só desse governo, como de todos os governos. É responsável por toda a articulação entre os ministérios, tem uma função primordial ali dentro do Palácio do Planalto. Vamos lembrar que um dos ex-ministros aí da Casa Civil acabou virando presidente da República, caso da Dilma Rousseff. Então, é um coração ali, é um lugar muito importante. O que chama atenção nessa mudança é que ele traz para dentro do Palácio do Planalto, para a Casa Civil, deve trazer, todas as indicações são nesse sentido, um senador que não tem um perfil de gestor, mas tem um perfil de político, o que leva a crer, essa avaliação hoje aqui em Brasília, que se trata muito mais de um movimento muito mais político do que um movimento, vamos chamar assim, de gestão, um movimento organizacional, visando 3 pontos. Primeiro, ao colocar um senador dentro do Palácio do Planalto, tenta organizar a casa ali no Senado Federal, que está um pouco bagunçado para o presidente Jair Bolsonaro, que vem sangrando na CPI. Segundo, tenta montar ali, firmar o Progressistas, o PP, como partido essencial para a coalizão da reeleição do ano que vem. Então, esses 2 pontos são muito importantes e eu destacaria também essa recriação do Ministério do Trabalho. Vamos lembrar que o principal adversário do presidente o ano que vem é o ex-presidente Lula, que valorizou muito o Ministério do Trabalho e, ao mesmo tempo, dá um discurso de emprego, tendo em vista as altas taxas de desemprego no país. Márcio. E seguindo essa linha do Caio, Sidney, boa noite para você antes de mais nada, amigo. Não é difícil perceber, esse apoio ao PP, você reforça o Centrão e como o governo precisa de apoio do Centrão nesse momento, né? É verdade. Enquanto o Caio falava, eu tenho aqui um apontamento. Por exemplo, você vê que o PP tem 41 segundos, no horário da televisão. Isso é muito importante. E tem já recebido esse ano 25 milhões e 600 mil reais já do fundo partidário. É um partido poderoso. Bom, boa noite para todo mundo, é uma satisfação. Agora, Ciro Nogueira é uma pessoa, é um político já de conhecimento do presidente há muito tempo. O presidente foi do PP. Lá eles conviveram de forma muito próxima. Ciro Nogueira, lá atrás, não acreditava na candidatura Bolsonaro e fez corpo mole, tá certo? Não ajudou, então, o pretendente dentro do partido a sair candidato pelo PP. Tanto é que Bolsonaro saiu. Mas Bolsonaro agora conta com ele por causa do Centrão, conta com ele porque é, entre aspas, um profissional da política. Mas hoje, alguém muito próximo do Palácio do Planalto, o presidente, me disse uma coisa muito interessante. Disse assim, Sidney, pode ficar certo. O presidente conhece o Ciro Nogueira e vai ficar com a lupa. Aí vai olhar de perto. Eu falei assim, vai ficar com a lupa numa mão? Eu falei assim, não, 2. Eu falei, 2 lupas? Eu falei, aí um pé atrás. Então, por que isso? Porque o que se fala de Ciro Nogueira é um político já tradicional, do tal do toma lá da cá, uma política de colocar gente do PP nas instituições, lotear cargos. Isso o Ciro Nogueira do passado. Vamos ver se o de agora é o mesmo que teve o DNA no passado que agia assim, ou se ele mudou. E o presidente quer trazer o PP para dentro para fortalecer a candidatura à presidência da República. Isso o Caio já, como sempre, deu tiro ao alvo. 2 lupas e o pé atrás é a melhor descrição, Sidney. Obrigado. Agora, Caio, mais uma vez com você. E os militares? O núcleo militar pode vir a sair mais fraco nessa reforma que se desenha, que se antecipa aí? Márcio, eu costumo classificar, taxar este governo como um condomínio centrão militares, Se a gente pega o primeiro ano do governo Bolsonaro, é um ano em que havia menos militares, até com força ali dentro do Palácio, e aquela ala ideológica, o ministro da Educação, Abraham Weintraub, o Ernesto Araújo, por aí vai. O presidente foi mudando essa configuração de forças e estabeleceu, já desde o ano passado, quando ele decidiu fazer esse casamento, essa aliança, essa base congressual com o Centrão no Congresso Nacional, um condomínio, eu chamo de condomínio, Centrão militares. O que acontece? Tem uma eleição no ano que vem. Ele precisa equilibrar esse jogo. E militares não pedem voto, militares não têm ali tradição, experiência em eleição para sair pedindo voto e montando uma eleição, uma campanha à reeleição difícil como essa que o presidente Jair Bolsonaro enfrentará. A gente pode olhar, estão fragilizados? Eu não olho tanto por aí. Eu olho como uma ação pragmática, um movimento político visando ajustar a casa no Senado Federal, mas muito mais do que isso,
isso, organizar essa campanha para a reeleição, pondo um especialista, um expert. Ciro Nogueira é muito experiente, sabe muito de política e ele vai ter uma função ali muito mais política do que gerencial. Então, acho que o equilíbrio de forças entre militares e centrão é um condomínio bem ajustado, não é um condomínio antagônico e é um condomínio que fez frente à ala ideológica e expurgou aos poucos a ala ideológica. Agora que eles bateram de frente, mas tudo ali muito negociado e azeitado. Afinal de contas, tanto o centrão quanto militares querem reeleger o presidente Jair Bolsonaro. Agora, Sidney, seria bom ter a sua visão também sobre essa recriação do Ministério do Trabalho. Não deu certo o ministério desenhado por Paulo Guedes ou é realmente para aliviar o peso do Ministério da Economia, deixar ele mais leve para Paulo Guedes ficar mais à vontade? Márcio, é de tudo um pouco, né? Se os militares hoje não estão tão fortes como estavam, também Paulo Guedes não está forte hoje como começou na sua era super-ministro. Como Sérgio Moro, também herói nacional, hoje sequer está no governo. Nós estamos dentro de uma outra quadra, nós estamos agora da metade para o final. Agora já é tudo voltado para a sucessão. Agora, olha que coisa interessante, ao mesmo tempo em que Ciro Nogueira pode abrir um saco de bondades, né? Ele pode administrar na sua relação com os seus pares, com o próprio Centrão atuando a seu favor dentro do Congresso Nacional e ele a favor do Centrão no Poder Executivo, pode acontecer um fenômeno curioso. Ele trabalha o saco de bondades e Onyx Lorenzoni trabalha o saco de maldade jogando para frente. Tudo que ele puder fazer para empurrar para frente, tanto melhor. Então ele pode fazer carteira verde e amarela, por exemplo, agora, que desonera um pouco os empresários, incentivar o emprego de jovens, que vai pesar menos no bolso do empresário também. Então ele pode fazer uma série de medidas, talvez ele fique Onyx mais amarrado e Ciro Nogueira mais solto. O objetivo é único, é fazer o governo passar nessa ponte de transição, não é a ponte do Temer, não, é a ponte do governo atual, para o momento seguinte, pós-pandemia, aí tudo focado para a sucessão presidencial. É um jogo que está sendo feito aí, eu acho que o presidente fez uma boa manobra aos olhos dele. Para o país é uma outra história. Ainda nessa edição a gente vai falar um pouco mais sobre esse jogo, sobre essa possível mudança ministerial que virá na semana que vem. E vamos falar também de impactos na CPI da pandemia, porque é preciso lembrar, Ciro Nogueira é integrante titular da CPI. O que fica, como fica a Comissão Parlamentar de Inquérito. Até daqui a pouco, amigos.